Olá, eu sou a Dani Pérez, eu sou especialista em scrapbook e hoje eu resolvi gravar esse vídeo porque eu recebi uma pergunta no meu Insta essa semana que eu achei muito interessante e eu queria falar um pouquinho sobre isso porque ela me fez refletir bastante e é uma dúvida que eu tinha e acredito que é uma dúvida que talvez você possa ter também. E a pergunta era mais ou menos o seguinte, a pessoa me dizia: Dani, será que eu devo investir no scrap como um negócio, mesmo nesse cenário atual que a gente vive com tantas incertezas, assim, né? Num cenário que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente? E eu achei interessante essa pergunta porque esse investir no scrap como um negócio é algo que eu vivo, né? Meu negócio é 100% voltado ao scrapbook, então, assim, é importante para mim entender como que isso vai se desenrolar e se o mercado que eu estou investindo, ele realmente tem futuro, né? Se ele vai trazer algum retorno, porque, enfim, se não tiver se não houver um futuro para o mercado de scrap, o que eu vou fazer, não é mesmo? Estou investindo, tô fazendo investimento errado, né? E o que me faz investir hoje no scrap e te encorajar tantas vezes a transformar esse hobby em negócio é uma reflexão que eu faço a respeito da história, né? E eu gosto muito de colocar essas reflexões que eu faço, porque são elas que fazem com que a gente entenda, né, o futuro, qual que são o que a gente pode esperar do futuro, né? Então a gente tem aí todos os momentos em que a humanidade passou por uma crise, né? Seja ela sanitária, seja essa crise relacionada, né, a outras questões, como guerra, enfim. Todas as vezes que a humanidade passou por isso, por uma crise, né, que foi mundial, que afetou a todos, a gente vê que tanto a arte quanto a cultura, elas ressurgem depois dessas situações, elas vêm com uma força tão grande, com um poder transformador tão grande, que não só, né, essa transformação acontece não só entre arte e cultura, mas acaba envolvendo, né, tudo que está ao redor, né, que é a economia, que é a política, enfim, toda a nossa vida é impactada por isso, né. Basta a gente ver como exemplo a época do Renascimento, né. O Renascimento aconteceu exatamente após um momento de crise, após um momento difícil que a humanidade passava, né, e transformou toda a arte, toda a cultura, e isso reverberou, né, na economia, política, enfim, é o que acabou culminando, né, no modernismo, que revolucionou toda a humanidade. E eu vejo que isso acontece porque quando a gente passa por um momento como que a gente está passando, as emoções, os sentimentos, tudo aquilo que cada pessoa pensa, acaba sendo muito importante. E acaba sendo importante para todo mundo, em todos os setores, não só, né, para quem trabalha com arte, mas enfim, na economia, política. Quando a gente tem esse movimento todo acontecendo, é necessário, não é nenhuma questão de opção, é necessário que ocorram essas mudanças, né? Tanto que a gente tem o exemplo aí da vacina. Tentem analisar o tanto que a gente evoluiu em tão pouco tempo. Antes, uma vacina que demorava, sei lá, 4, 5 anos para ser aprovada, a gente conseguiu aprovar, né? Para ser estudada, para ser, enfim. Em 1 ano, a gente conseguiu vacinas com eficácias muito boas e que estão ajudando, né, a gente a se reerguer, a sair aí da situação que a gente está vivendo. E quando isso acontece, claro, a economia tende, né, ela passa por uma crise, depois ela se desenvolve, a tecnologia dá saltos, entendeu? E a arte, isso também acontece com a arte, porque a gente acaba se voltando, né? A gente tá num período em que a gente fica mais em casa, então é natural que as pessoas voltem a sua vida, os seus momentos, né, de
os seus momentos em que, entre estar trabalhando, estar com a família, vá procurar alguma coisa que relaxe a cabeça, que, né, que possa ser manual, que possa ser terapêutico, enfim, que possa lidar com as emoções. Então é normal que isso se desenvolva, né, esse tipo de hobby, inclusive, se desenvolva. É uma tendência das pessoas, é normal que as pessoas procurem isso. E mesmo porque tá todo mundo com a emoção à flor da pele. Basta a gente entrar em qualquer rede social, né? Muito mais do que a gente ver pessoas repostando notícias dos acontecimentos, né? As pessoas acabam dividindo as emoções. As pessoas estão muito mais emotivas e estão muito mais abertas a colocar para fora as emoções, porque elas se sentem mais livres para fazer isso, elas se sentem mais encorajadas a fazer isso, porque tá todo mundo passando por uma mesma situação, tá todo mundo de alguma forma abalado emocionalmente. Então é normal, né, que você se sinta à vontade para fazer isso, porque as pessoas vão entender, elas estão passando por uma mesma situação. Então você se sente acolhida, né, a palavra de força que você precisa, ou simplesmente entender, olha, a gente tá no mesmo barco, eu tô sentindo a mesma coisa que você. Então é normal que isso aconteça. As pessoas querem, né, ao mesmo tempo que elas querem colocar suas emoções para fora, elas querem ouvir das outras pessoas também sobre as emoções delas. E isso tem tudo a ver com o scrapbook, né? Analisando do meu ponto de vista, tem tudo a ver com o scrapbook. E das mais diversas formas. Porque assim, por que eu insisto tanto, né, nessa questão de que a gente tem que saber entender qual que é a verdadeira função do scrap, qual que é a verdadeira o objetivo do scrap, né? Qual é o propósito do scrap? Ele não é simplesmente ser um álbum bonito de fotos, né? Quando o scrap começa lá, né, meados de 1500, isso que a gente tem registros históricos disso, a proposta era que fosse um livro, né, fosse uma forma da gente eternizar momentos, da gente colocar as nossas emoções, da gente registrar acontecimentos importantes da nossa vida. E dessa forma, a gente consegue trabalhar melhor as emoções, porque é comprovado. Tudo que você põe no papel, tudo que você coloca pra fora, entendeu? Você consegue entender melhor, você consegue lidar melhor, né? Aquele problema que talvez estivesse rondando lá na sua cabeça, a partir do momento que você consegue colocar aquilo no papel, parece que começa a clarear. Então, mais do que, assim, além dessa questão de eternizar momentos, né, eternizar memórias, o scrap tem esse papel terapêutico também, né? Então, pensando dessa forma, começa a analisar o tanto de possibilidades que o scrap abre, né? Para você atuar, colocar ele como um trabalho. A gente não precisa nem ir muito além, né? Se a gente entende que isso é um complemento, é uma atividade, né, terapêutica, imagina só, por que não colocar o scrap como um aliado a um tratamento psicológico? Muitas pessoas elas não têm facilidade em colocar para fora suas emoções com palavras, mas qualquer um consegue colocar para fora as emoções, seja desenhando, né, seja escrevendo, seja fazendo scrapbook, né? Um exemplo disso é quando uma criança vai fazer uma terapia. O que a psicóloga faz, né? Dá um papel, uma caneta e deixa que ela desenhe, né? Porque a criança muitas vezes não sabe falar, né? Não sabe expressar os sentimentos dela, mas pelo desenho ela consegue colocar tudo isso pra fora. E é a mesma coisa com o scrap. Muitas vezes a gente não consegue colocar as nossas emoções, mas no scrap, um profissional, né, que seja especializado, que seja preparado para isso, ele é capaz de fazer uma análise, né, do nosso desenho, ele é capaz de fazer uma análise daquilo que você acabou de colocar no papel e entender as suas emoções naquilo. Eu acho isso me lembra muito, né? Minha mãe, ela foi praticante de Ikebana por muito tempo. E a gente, às vezes, quando tinha Dia das Mães ou algum encontro, assim, em família, nós íamos para uma atividade, né, em que a família era convidada, e lá o nosso desafio era desenvolver uma Ikebana, entendeu? A gente não sabia de técnica, era assim, era uma coisa intuitiva. E quando a gente terminava, né, as nossas Ikebanas, ou os próprios, né, praticantes, ou a professora analisava aquele arranjo, né, não pode se chamar de arranjo, mas a Ikebana, enfim, né, minha mãe não gostava muito que chamava de arranjo, porque ela dizia que tem muito mais coisas envolvidas, e tinha mesmo, porque a Ikebana, sempre que você faz com uma intenção, né, você faz como para uma pessoa, e a maneira como você posiciona os elementos, ele vai
levar para aquela pessoa aquilo que você busca. Então, eu tenho a intenção de trazer paz para aquela pessoa. Então, a maneira como você posiciona, né, os elementos na ikebana, as flores na ikebana, leva o intuito de paz para aquela pessoa, para que aquela ikebana foi dedicada. E era impressionante, porque quando a gente fazia o nosso e tinha uma análise, a professora ela conseguia analisar exatamente a sua personalidade a partir da forma como você desenvolvia, né, o seu arranjo, a sua ikebana. E o mesmo acontece com o scrap. Uma pessoa com um olhar mais apurado, né, um profissional, né, de psicologia, ele consegue identificar pelo trabalho artístico, né, quais as emoções, quais os sentimentos, tudo que está envolvido, a maioria das coisas que, né, a pessoa conseguiu colocar, né, das emoções dela no papel. A gente pode ver isso, por exemplo, nas obras de arte. A gente consegue identificar pelo estilo de cada artista, né, um pouquinho da personalidade dele. Então, assim, a arte é uma maneira também de não só de você tratar, você lidar com as suas emoções, de você entender melhor as suas emoções, como um auxílio, né, para um acompanhamento psicológico, por exemplo, né? Então, por que não? De que forma, né? O meu trabalho de scrap pode ser um auxílio para um psicólogo, né? Eu vou propor um kit de scrap, né? Que ele possa usar nas sessões de terapia dele, por que não, né? E não só isso, eu vejo também, e isso é uma das coisas assim, que a gente chega a essa conclusão mais facilmente quando a gente entende que tá todo mundo passando por uma situação como essa, enfim, mas se a gente partir desse princípio do qual a importância do scrap, quais os benefícios que o scrap traz, a gente consegue também ter muito mais opções de área de atuação no scrapbook, né? A gente sai do básico, né, de fazer álbum, layout, né, enfim, sai um pouquinho da questão do álbum de fotos. Muitas pessoas, né, nós ainda estamos em isolamento social, então muitas pessoas estão em casa por mais tempo, então elas precisam, né, não é só uma questão de querer, elas precisam de alguma atividade que faça com que elas, né, se desliguem um pouco do mundo, se desliguem um pouco das notícias que talvez não sejam tão legais assim. Então, por que não investir em aulas, né? E a maneira como você apresenta essas aulas, porque uma coisa é você, nesse momento, oferecer uma aula voltada para técnicas, voltada para materiais, e uma outra coisa é você oferecer aulas voltadas no benefício que o scrap pode trazer para a vida daquela pessoa. Então, hoje, mais do que nunca, as pessoas estão muito mais preocupadas em como aquilo vai atingir elas, né, o que aquilo vai trazer de bom para elas, do que simplesmente, né, uma questão de comprar por comprar, né, muito, hoje é até pesado a gente falar sobre ostentação, né, até cruel a gente falar sobre ostentação, falar sobre, né, consumo, enfim, mas de que forma, né, o scrap pode contribuir, inclusive para a pessoa lidar com as suas emoções. Então, assim, por isso que eu sempre falo, né, quando você apresenta seu produto, seja ele qual for no scrap, seja de uma aula, seja até inclusive de um material que você vende, seja uma aula de scrap, tenta colocar muito mais os benefícios, muito mais como o que aquilo vai trazer de bom para aquela pessoa, do que falar do produto em si, porque é isso que as pessoas têm procurado cada vez mais, né? É esse tipo de aconchego que as pessoas têm procurado cada vez mais. Basta a gente reparar nesses movimentos que acho que todo mundo tem visto, né, de comprar de pequenos produtores, de incentivar microempreendedores, pessoas com produção local, porque mais do que nunca as pessoas estão se ajudando, né, é uma troca, e a tendência cada vez mais é essa, né, eu entendo e graças a Deus que isso aconteça, né, da gente dar esse salto tecnológico, só que assim, ao mesmo tempo que a gente vai dar um salto tecnológico, as emoções e os sentimentos vão ser muito importantes, vão ser pontos de partida para, acredito que qualquer negócio, tá? Não só em relação ao scrap, eu acredito que as empresas vão estar muito mais preocupadas com isso, com as emoções dos seus funcionários, as marcas vão estar muito mais preocupadas com isso, e não é nem uma questão de opção, entendeu? Se você não tiver um funcionário, uma pessoa que esteja bem psicologicamente, bem emocionalmente, ela não vai render, entendeu? Ela não vai trazer resultados, entendeu? Então a gente vai começar também a rever, inclusive, as nossas relações de trabalho. Então, como que o scrap pode contribuir para isso, né? A partir do momento que você entende que
a personalização, esse cuidado que cada pessoa está precisando nesse momento, o cuidado que cada um de nós espera, né, receber nesse momento. Tá todo mundo frágil, todo mundo sabe, a flor da pele. Então, assim, a gente quer que a pessoa que está ao nosso lado, ou os relacionamentos que a gente tem, eles sejam de qualidade, né? E isso extrapola o relacionamento, né? Quando você vai fazer uma relação de consumo, quando você vai comprar um produto, hoje, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, tá muito mais preocupada em entender o porquê que ela tá comprando aquilo, qual que é a necessidade dela tá comprando aquilo, se aquilo é realmente relevante para ela, do que simplesmente comprar por comprar. Eu acho que num primeiro momento a gente teve esse impulso, né, de nossa, já que eu estou aqui dentro de casa, né, as pessoas faziam compras e compras na internet, né, era o hobby de muitas pessoas era fazer compra. Depois de um tempo a gente caiu na real, falou, não, a nossa realidade é outra, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Então eu tenho que me preocupar muito mais com a saúde psicológica, né, com a questão emocional minha e da minha família, do que qualquer outra coisa. Então, quando eu vou consumir alguma coisa hoje, eu levo isso em consideração. Acredito que você também esteja levando isso em consideração, né? As pessoas, mais do que nunca, têm feito scrap pensando no que aquilo está trazendo de bom para ela, né? Quantas pessoas eu não ouço dizerem que o scrap está servindo como um tratamento terapêutico, né? Quando eu falei em tratamento terapêutico, eu tenho muito cuidado em falar isso, porque dá a impressão de que assim, então nós vamos substituir, né, um acompanhamento profissional e vamos fazer scrap. E não é essa a ideia, tá? É ter um acompanhamento terapêutico no sentido de, além da gente cuidar da nossa saúde mental com profissionais, nós praticarmos atividades que contribuam para isso, né? Que façam com que a gente tenha aquele momento só nosso, aquele momento de, né, dar uma relaxada e praticamente não pensar em nada, ou pensar nos bons momentos, ou resgatar lembranças, né? E é isso que o scrap proporciona pra gente. E então, respondendo a dúvida se você deveria investir ou não no scrap, né? Se é uma boa transformar o scrap em um negócio, a minha resposta é: depende. E vocês devem estar cansadas de tanto eu falar esse depende. Mas por que eu falo que depende? Depende de como e do que você quer fazer, entendeu? Se você estiver focada simplesmente em oferecer mais um produto, né? Focada em oferecer mais uma aula, entendeu? Você vai ser mais uma. Pode parecer, né? Nossa, a Dani fala tanto nisso, né? Não aguento mais ouvir isso, tá? E como fazer para não ser mais uma, né? E mais uma vez, eu reforço que não ser mais uma é você não apresentar seu trabalho como mais um, é mostrar o seu diferencial. Eu gosto muito de usar o exemplo de um prédio, né? Como o prédio, ele vai ser sempre um prédio, né? Uma casa em cima da outra ou uma sala em cima da outra. Então, o padrão de um prédio é esse. Só que se você olhar os prédios pela rua, né? Você vai notar que existem prédios, né? E existem prédios. Como que são esses prédios, né? Esses prédios que são prédios, como que eles são oferecidos para venda e como esses prédios, né, são oferecidos para venda. Eu gosto muito de usar isso porque é onde a gente consegue visualizar de uma forma melhor, né? Sem falar em luxo, ostentação, mas a maneira como aqueles prédios são vendidos, aqueles prédios que nos saltam aos olhos, né? A maneira como eles são vendidos, eles são oferecidos pra gente como uma experiência, né? Vocês notam que muitas das coisas que são feitas hoje em dia, muitas das vendas desses, né, prédios ou em relação a outros produtos, as pessoas vendem como uma experiência, né? Porque assim, vender apartamento, muita gente vende, né? Mas você, a partir do momento que você consegue mostrar pra pessoa, olha, você comprando esse apartamento, você vai ter essa sensação, você vai poder ficar mais tempo com a sua família, entendeu? Então, assim, é dessa forma que as pessoas querem consumir. É isso que elas procuram. O que o seu produto vai trazer de bom para elas, né? O que faz com que o seu produto seja mais interessante do que o produto da sua concorrente, né? E mais uma vez,
materiais bons, materiais de qualidade, todo mundo tem que ter. É o básico, né? Se você não tem, você já tá um passo atrás. Então, você já não é mais, né? Não tá caminhando lá né, na corrida com os cavalinhos. Você já tá ficando para trás. Mas o cavalinho que vai se destacar, vai ser lá na frente, vai ser o que vai trazer o diferencial. E não trazendo o diferencial, né? Criando uma coisa fora do normal, inventando, né? Uma coisa que ninguém nunca viu, né? A gente tem que parar de entender, acha que um projeto inovador é aquele que, né? Que vai lá e, nossa... é uma coisa espetacularmente diferente, né? Que, nossa, inventou a roda. Eu gosto muito de usar essa expressão. Não, é uma forma diferente de apresentar, uma forma diferente de fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Isso, né, é uma inovação. Isso que vai te diferenciar. Então, e analisar também de que forma você pode investir no scrap não só na área do scrapbooking. Eu usei o exemplo do escritório de psicologia, né, do acompanhamento profissional junto com o psicólogo, mas começa a se treinar e ver como que o scrap pode fazer diferença em outras áreas, né? Que tipo de trabalho ou que tipo de serviço eu posso oferecer para um médico, né? Um exemplo para que eu acho que assim, é uma coisa que foi muito legal que aconteceu, está acontecendo durante esse período. Muitos scrappers têm feito uma campanha em que elas entregam, né, cartões com mensagem de motivação, de agradecimento, né, para os médicos que têm atuado na linha de frente. Então é uma forma de levar o scrap, né, como uma maneira de abraçar, né, a gente sempre acaba indo para o óbvio. E nesse caso, o que elas levaram em consideração, né? O scrap não tinha foto, o scrap não tinha registro de momentos, ele tinha, né, uma mensagem, ele tinha uma maneira de trazer um pouco de amor para aquelas pessoas. Então, esse é o papel do scrap. Pensando dessa forma, né, como que você pode aplicá-lo em outras situações, né, aplicá-lo em parceria com outros profissionais, né, em outras áreas que talvez você nem tenha imaginado, né? Como que eu posso, por exemplo, hoje em dia as pessoas têm que, né? Elas estão se voltando mais para suas casas, elas têm que fazer refeições dentro das suas casas. Será que tem alguma forma, né, do scrap participar disso, trazer um pouco de amor nesses momentos que a gente tem em família, né? Ou, enfim, eu tenho registros daqueles momentos em casa, registros de dias que a gente está com a família. Será que eu tenho alguma coisa para apresentar para essas pessoas que possam fazer com que, né, elas possam passar o tempo, possam fazer uma atividade juntas? Não sei, posso pensar por esse sentido? Então, essas questões que eu estou levantando é uma maneira de te incentivar a ver o scrap além do básico, né? Ver o scrap além do que todo mundo está vendo. De que forma, por exemplo, eu posso contribuir com o scrap nas comemorações que a gente tem visto, né? Comemorações mais intimistas, muitas vezes somente com as pessoas que estão dentro da própria casa. O scrap tem como atuar nesse sentido, né? E mesmo quando tudo isso passar e todo mundo puder se abraçar, como que você pode oferecer esse scrap? Você já tem que estar pensando lá na frente, né? No momento em que isso acontecer, que tipo de produto, que tipo de serviço eu tenho que vai poder ajudar, né? Que vai poder fazer parte da vida das pessoas nesse novo momento, entendeu? Então, é tudo pensado nesse sentido. Não é simplesmente pensar, eu preciso ter uma grande ideia, né? Não é assim que acontece. É você fazer o seu cérebro trabalhar, né? Então vamos ver que situação que a gente está vivendo. Eu sempre sou muito de escrever, colocar no papel, né? Quando eu penso assim, de que forma meu trabalho pode mudar, qual que é o novo produto que eu posso lançar. Então eu listo o momento que a gente está vivendo, tudo que a gente está sentindo, o momento em que esse produto vai ser lançado, como que eu imagino que vai estar lá na frente, o que as pessoas vão estar sentindo lá na frente, do que as pessoas vão estar cansadas lá na frente, do que as pessoas possam precisar lá na frente. Você colocar tudo isso no papel te ajuda a criar um direcionamento, te ajuda a ter novas ideias. Então, não acredite que assim, uma ideia muito legal vai surgir simplesmente, né, você tá andando, pode acontecer, né, de você estar lá andando, opa, surgiu uma ideia, mas essa ideia só surgiu porque talvez tinha alguma coisa martelando lá na sua cabeça e fez o seu cérebro trabalhar para chegar nessa resposta. E a maneira mais fácil, né, ao invés de você passar por um caminho tão demorado para talvez chegar numa grande ideia, é você dar ferramentas para o cérebro, né? Ele tá aí para te ajudar.
mas ele tá aí para trabalhar, mas você também precisa dar essa ajudinha, né? Então, a minha proposta para você é que você realmente pense, né? Para hoje, dá uma respirada, coloca no papel o que é scrapbook para você. A partir desse momento, a partir de quando você entender o que é o scrapbook para você, de que forma, né? Isso que o scrapbook traz para você, de que forma isso pode se transformar num produto ou num serviço, né? E de que forma esse produto ou serviço vai ajudar as pessoas. De que forma esse produto ou serviço faz sentido para a situação que a gente está vivendo, né? E a tendência é que muitas ideias surjam, que você saia, né, um pouquinho dessa questão de, né, de ser tudo muito, de fazer o que todo mundo está fazendo, da forma como todo mundo está fazendo. Não tem problema nenhum em você fazer o que todo mundo está fazendo. Eu faço o que todo mundo está fazendo, né? Todo mundo faz o que todo mundo está fazendo. A questão é como que você vai fazer o que todo mundo está fazendo, mas colocar um propósito naquilo, colocar um porquê, né? Fazer de uma forma diferente, que vai fazer com que as pessoas que vai fazer com que as pessoas levem a atenção delas para isso, né? Como é que isso acontece? E isso é bem simples, tá aí dentro de você, tá dentro de mim. Cada um tem uma forma diferente de olhar a vida, cada um tem uma forma diferente de colocar as emoções para fora. Então nunca, né, quando a gente coloca um pouquinho da gente naquilo que a gente faz, o nosso propósito naquilo que a gente faz, não tem como ser igual, não tem como ser uma cópia, né, não tem como ser mais do mesmo, entendeu? Porque cada ser humano é único. Então assim, e você tem que aproveitar isso, ao invés, o que a gente tanto procura fora, né, inspiração em outros projetos, ver, né, quais são as tendências, a gente é tão focado nisso que acaba de olhar para um lugar, que deixa de olhar para um lado tão importante que é aqui dentro, né, que é o que eu tô pensando, como eu tô sentindo tudo isso que tá acontecendo. Então, as grandes ideias, elas deixam de ser colocadas no papel porque a gente está tão preocupado pensando lá fora que acaba não pensando, não olhando para dentro, né? Então, a minha proposta para você é essa, fazer esse exercício, tentar entender de que forma o scrapbook ajuda a sua vida, né? Mudou a sua vida e de que forma ela pode mudar a vida das pessoas, né? Seja por uma aula, seja por uma nova proposta de álbum que você vai oferecer para os seus clientes, seja, enfim, um kit que você vai oferecer para as pessoas que estão em casa, para que elas possam se, né, passar momentos de relaxamento com a família, seja uma forma que essas pessoas possam passar carinho para alguém, né, a partir do seu trabalho, demonstrar carinho por alguém, porque nem todo mundo tem habilidades manuais, né, ou quer desenvolver habilidades manuais, mas quer presentear com trabalhos manuais, porque sabe todo o amor que está envolvido, né, e mais uma vez, é uma tendência, né, por mais que a gente acredite que não, é histórico isso, né, voltar para dentro, voltar para a produção, né, que vai, essa produção individual, essa é a tendência, né, então a gente está indo em direção à tendência. Então, como que a gente pode criar novas soluções, criar novos produtos? Então, se a dúvida é se você deve investir no mercado do scrap, você deve transformar o seu hobby em um negócio, se vale a pena, né, num mundo tão incerto, eu respondo para você, vale a pena, né? Vale a pena porque o mundo precisa disso, o mundo procura isso. E eu não estou falando isso só por essa questão, não toda que eu levantei. Eu tenho alunas no método Dani Pérez que elas estão fazendo o curso porque elas simplesmente não encontraram alguém que pudesse entender o que elas estavam procurando, que elas estavam dispostas a pagar por aquilo que elas estavam procurando. Só que todas as vezes que elas achavam um trabalho que se identificava com que ela se identificava, que ela gostaria de ter para ela, essa pessoa ela ficava insegura e falava, não faço para venda, né? Ela teve muitas recusas, isso é um fato, isso é um depoimento que eu tive, né, esses dias no curso, no método Dani Pérez, né? Uma aluna muito especial, ela falou, eu não tinha, a questão não era nem financeira, né? A questão era que a pessoa aceitasse o meu pedido, né? Era que a pessoa desenvolvesse um álbum para mim.
E muitas vezes as pessoas, né, as portas se fecham porque você tá aí insegura, né, de, nossa, eu gostaria muito de atender ela, mas tô, né, insegura porque eu acho que, não sei, não sou capaz, né. Então, assim, a gente às vezes acha que precisa de uma preparação imensa, né, que a gente precisa ter um momento certo, né, a ocasião especial, um treinamento especial, e não. Entendeu? Se a pessoa te procurou e tá te perguntando se você faz isso para venda e você tem vontade de vender isso, é porque você está preparada, né? Quem disse que você está preparada? É o seu cliente está te pedindo. A pessoa tá falando, eu quero um igual, entendeu? Se você fizer exatamente igual, o que não é, o que eu tenho certeza que não vai acontecer, inclusive se você seguir as dicas que eu dou no método Dani Pérez, nunca uma coisa vai ser igual a outra, nunca um trabalho vai ser igual ao outro, porque esse não é o princípio do scrap, mas digamos que se você fizesse exatamente igual, ela ia aceitar, ela ia gostar, porque ela bateu o olho e viu que era aquilo. Então, antes de entender, antes de questionar se vale ou não a pena investir no negócio de scrap ou qualquer que seja o negócio, você tem que entender que, será que o que está te limitando, que está te segurando, que está te impedindo de fazer isso, é a incerteza do momento ou a sua incerteza? Ou a sua insegurança, ou a incerteza do que vem depois de tudo isso que a gente está vivendo, ou a incerteza sobre os seus dons, sobre a sua capacidade, né? Por que essa autossabotagem? Então, assim, se a questão for a incerteza do momento, já eu acho que deu para abrir um pouquinho, clarear um pouquinho a sua visão. Agora, se a incerteza é em relação à sua capacidade, fica mais um exercício para você entender o que tá faltando, né, para você dar esse passo à frente. O que tá faltando para você realizar alguma coisa que tá aí guardado, que poderia já ter realizado há muito tempo, que você tá vendo um monte de gente realizando e você tá aí, né, esperando o momento, ou esperando para ver qual que vai ser, vamos esperar passar todo esse momento para ver se vale a pena, entendeu? Enquanto você tá esperando passar, a gente já tá 1 ano nessa, entendeu? Foi mais 1 ano que você ficou esperando para começar. A gente não sabe, né, quando tudo vai voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal, né? E aí? Você vai olhar para trás, né, daqui 1 ano e falar, caramba, se eu tivesse começado há 1 ano, né, as coisas já podiam ter sido diferentes. Então, vai e faz. Se você está se questionando se deve fazer, é porque vontade você tem. Capacidade você tem, entendeu? Não procure artifícios para se sabotar, né? Procure maneiras de colocar aquilo em prática, né? Para de pensar no que você não sabe, no seu problema, e foca naquilo que você tem de bom, né? É o que eu sempre falo. A partir do momento que você que você põe destaque naquilo que você é bom e deixa aquilo que você não conseguiu ainda ser bom aqui, ó, um pouquinho atrás, você vai, né, caminhando. Ao mesmo tempo que você vai caminhando para desenvolver, né, para apresentar aquilo que você é bom, você vai desenvolvendo em paralelo aquilo que você talvez não seja tão bom. Vai chegar um momento que as duas coisas vão se encontrar, né? Aquilo que você já era bom e foi praticando e ficou ainda melhor, e aquilo que você não era tão bom e agora já tem condições de apresentar. Então, quando tudo isso se junta, ó, você vai mais uma vez, é mais uma evolução, né? Uma nova etapa. Então, assim, enquanto você espera isso daqui chegar aqui para começar, todo esse caminho aqui, ó, você já podia ter percorrido e você perdeu tempo, tá? Então eu quero que você reflita sobre isso e se você gostou do vídeo, se fez sentido para você, curte, compartilha, tá? Passa para alguém que você acha que possa estar sentindo essa mesma dúvida, né? Que possa estar passando por essa mesma dúvida que essa minha seguidora estava, que talvez você possa estar. Se você achar que isso vai ajudar de alguma forma. E eu queria agradecer muito por você estar aqui e te convidar para participar dos meus próximos vídeos, porque é muito bom saber que isso está ajudando você de alguma forma, tá? Mais uma vez, obrigada e um beijão!